está sendo filmado. É uma frase aí bem antiga já. Você entra numa loja ou está numa área de segurança, tem aquela plaquetinha: sorria, você está sendo filmado. Isso serve para duas coisas: ou para você se sentir seguro no ambiente, ou seja, há uma certa segurança porque tem câmeras, ou serve de terror, né, para quem está com más intenções. Agora, sobre o está sendo filmado, tem acontecido algo muito interessante, principalmente nos últimos anos. Eu coloquei aí: astrônomos acreditam que alienígenas estão nos observando agora mesmo. Então tem uma galera no mundo se mobilizando, se movimentando, achando que o planeta Terra está sendo observado por alienígenas, ok? Na revista Veja tem mais uma matéria que eu destaquei. Estudo mostra de onde extraterrestres poderiam observar a Terra. Então, identificaram no espaço diversos pontos com características de haver vida alienígena que poderiam de lá estar nos observando, nos filmando, né? E aí essa sensação de estarmos sendo filmados por seres extraterrestres só tem aumentado. Nessa semana, eu vi no jornal Metrópolis: nave alienígena pode estar nos observando com pequenas sondas. Nave alienígena pode estar nos observando com pequenas sondas. Aí também há uma sensação chata, né, de estar sendo observado por alienígenas, né? Tem gente que não acredita em alienígenas, e tem gente que acredita. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui. Mas você também já passou por uma circunstância de entrar numa loja que tem câmera ou algum segurança e a sensação fica ruim? E aí é uma sensação de como se fosse um criminoso, né? Você sabe que está sendo filmado, sabe que está sendo observado, e aí sai daquela loja com alívio: poxa, que chato, né? Estou sendo filmado, sendo observado. Mas vamos lá. Sobre todas essas sensações ou temor de estar sendo filmado, sendo observado, a humanidade não dá valor muito à seguinte realidade. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando tanto os maus como os bons. Esse é o nosso texto-chave de hoje. Esse texto é a chave da pregação de hoje. Esse verso de Provérbios nos ensina que Deus observa, que Deus contempla tudo. Ou seja, Deus se envolve nas questões humanas. Logo, Deus se agrada, ou Deus tem prazer em alguns atos da humanidade, mas Deus também detesta alguns atos da humanidade. O texto que a gente leu agora, que está aqui, fala sobre maus e bons. Deus observa a ambos. Mas eu preciso explicar melhor esses termos de acordo com Provérbios e também de acordo com o que Jesus disse no Evangelho. Jesus afirmou no Evangelho, em Mateus capítulo 7, verso 11, que se vós, entre parênteses, discípulos, se vós, discípulos, sois maus, Jesus jogou para a gente, na nossa frente, a verdade de que nós somos maus. Se vós, sendo maus, vós dão coisas boas a seus filhos, vós sois maus. Jesus jogou lançou essa para a gente pensar. Então, quando Jesus fala, vós que sois maus, para discípulos de Jesus, maus na natureza, maus na essência corrompida pelo pecado,
O mal está intrínseco. O mal é natural. A gente não precisa fazer força para agir com maldade. Já pensou nisso? Não precisa fazer muita força. Ora, o livro de Provérbios entende que o ser humano também é mau por natureza. Mas então, por que nesse livro também é citado que Deus observa os bons? Então, Jesus disse, vós sois maus. Mas Provérbios fala, ensina, que Deus observa tanto os maus quanto os bons. A explicação é que Provérbios explicita que Deus tem prazer naqueles que vencem a natureza má. É isso que Provérbios está dizendo. O bom de Provérbios são todos aqueles que vencem a natureza má. Por outro lado, Deus detesta os que cultivam a natureza má, a facilidade de agir com a natureza má e age intencionalmente utilizando as prerrogativas da natureza má como recurso para se darem bem nesse mundo. Então é isso que esse texto está ensinando. Os olhos do Senhor estão observando tanto os bons quanto os maus. Os maus que utiliza da maldade intrínseca para se dar bem, resolver seus problemas no mundo. E os bons que, sabendo que são maus, trabalha essa natureza e direciona para a glória de Deus, para servir ao Senhor. Então vejamos, somente no capítulo 15 de Provérbios, nós temos vários exemplos de pessoas que vencem a natureza má. Se você abriu aí o capítulo 15, no capítulo 15, por temer ao Senhor, nós temos vários exemplos daqueles que vencem a natureza má, mas também nós temos vários exemplos daqueles que aplicam a natureza má no trato com os outros, porque não temem ao Senhor. O que seria mais fácil? Ser mau ou se esforçar para vencer a natureza má e praticar obras de justiça? Por exemplo, no verso 1 do capítulo 15 de Provérbios, fala que da resposta gentil é difícil dar uma resposta gentil. Naturalmente, a tendência é fácil dar uma resposta dura. Então, verso 1 fala de resposta gentil, apazigua a ira de alguém, mas também fala da resposta dura. Há pessoas que dão respostas duras. No verso 2, falar com sabedoria ou despejar tolice? O que é mais fácil? Para falar com sabedoria, você tem que modular o pensamento, trabalhar o pensamento, gastar energia para pensar e falar de maneira sábia. Agora, falar tolice, é fácil falar tolice. É muito fácil, você não precisa escrever nada para você falar tolice. O que é mais fácil? Falar palavras agradáveis ou utilizar a língua de maneira perversa? Então está lá no verso 4. Falar palavras agradáveis, você tem que modular o pensamento, trabalhar, buscar palavras para isso, mas falar o que vem à mente de qualquer jeito é muito mais fácil. No verso 5, o que é mais fácil? É aprender com a repreensão do pai ou desprezar o conselho do pai? É mais fácil desprezar o conselho do pai e fazer o que dá na cabeça. Mas aprender com a repreensão do pai é encarar a natureza caída e se readequar num ambiente de sabedoria e de temor. Também no verso 6 fala de economizar honestamente. É difícil economizar honestamente. Agora também fala de rendimentos desonestos. Não existe dinheiro fácil, né? Uma premissa, é uma lei do dinheiro. Não existe dinheiro fácil. Mas ter rendimentos desonestos, muita gente procura esse rendimento para conseguir o montante que ele deseja. No verso 7, o que é mais fácil? Espalhar conhecimento para o bem-estar social, né? Agregar conhecimento ou falar bobagem que não agrega o desenvolvimento social? Está lá no verso 7, dependendo da sua versão. Vai ficar mais claro ainda.
Para a gente encerrar essa parte de análise do que é fácil de fazer e o que é difícil. Fazer sacrifícios religiosos para se aproximar de Deus, mas com um coração perverso, é mais fácil. Exterioridades, né? Eu cultuo a Deus só no meu exterior, conforme o profeta Isaías escreveu: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é fácil ser um religioso para se aproximar de Deus, mas não querer a limpeza do coração. Porém, se aproximar de Deus em oração com honestidade é difícil para muita gente. Então, quando fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, os bons, o texto está ensinando que Deus tem capacidade de observar, contemplar, tanto os maus que não querem mudança, maus, entre parênteses, natureza humana, todo mundo é mau, não é? Então, os maus de Provérbios não quero transformação. Eu uso a minha maldade para me dar bem no mundo, resolver os meus problemas. Então, Deus contempla tanto os maus, mas quanto contempla também os bons. Os bons são aqueles que sabem que possuem uma natureza má, mas lutam contra essa natureza má. Agora, olha a capacidade de Deus. O livro de Apocalipse, que significa revelação de Jesus Cristo, Apocalipse não é tragédia, né? Apocalipse significa revelação, ele começa mostrando Jesus em toda a sua majestade. O livro de Apocalipse mostra que Jesus possui olhos que enxergam no escuro. É uma metáfora. Eu coloquei aí Apocalipse capítulo 2, verso 18 a 20. Olha o que Jesus fala. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira, ao mensageiro. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Olha que frase é essa? Sei tudo o que você faz. Sei tudo o que você faz. Ou, na versão corrigida e fiel, conheço as tuas obras. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Jesus disse: sei de tudo o que você faz. Ou, na corrigida e fiel, eu conheço as suas obras. Então, o saber de tudo de Deus nos remete a pensar em 3 aspectos que abrangem a nossa vida, aspectos que nos preparam para a eternidade. Eu coloquei aí, são 3 aspectos, eu não sei se está bom para vocês enxergarem daí. Primeiro, aspecto social. Deus vê eu e você nas interações sociais. No aspecto religioso, espiritual, Deus sabe que tipo de adorador, de cristão, de evangélico, de religioso eu e você somos. No aspecto econômico, Deus sabe onde está o seu coração. Se está no senhorio, na dependência dele ou nas riquezas. Hoje nós vamos falar apenas do aspecto social. Os demais a gente falará após o culto de Páscoa, que é no domingo que vem. No aspecto social, irmãos, aspecto social é individualidade. A sua individualidade, a sua interação na família, nas amizades, no seu bairro, na cidade, no seu condomínio, nas instituições civis. Eu e você como igreja e nas demais atividades sociais. Deus sabe como que nós interagimos na sociedade. Mas eu coloquei essa imagem aí
Achei linda essa imagem. Cada um de nós é único. Isso quer dizer individualidade. Você tem a sua individualidade, eu tenho a minha individualidade. Porém, nós somos tentados a transformar individualidade em individualismo. Ou seja, a gente se torna egoísta, independente, quer independência de tudo, independência de todos, independência de Deus. Pecamos então contra Deus e pecamos contra o próximo. O individualismo, irmãos, é um mal social, pois ele sempre se beneficia da coletividade. Ele não coopera com a coletividade espontaneamente. Ou, quando coopera, coopera por conveniência. Analisem bem essa imagem. Imagine uma pessoa adulta que se tornou individualista. Não quer cooperar na família, na sociedade, com os pais, como casal, como servo do Senhor, na comunhão. Veja bem, nasce já dependendo. Ali está dependendo da mãe, está dependendo de cuidados médicos, está dependendo de Deus. E olha que bizarro. Nasce, cresce e se torna individualista e soberbo. É bizarro. O indivíduo é gerado. Então ali ele está sendo gerado, mora de graça, nutrientes de graça, recebe afeto, recebe proteção, recebe cuidados. O indivíduo nasce, passa pelos períodos de formação, cresce, precisa interagir. O que é interagir? Dar e receber. Isso é interação. Dar e receber. Jesus certa vez disse: é melhor dar do que receber. Interação proativa, né? Tem aquele outro texto que veio aqui à minha cabeça agora: dai e você será dado. Esse texto não está falando de oferta, tá? Esse texto está falando de interações sociais. Dai e você será dado. A forma que você se interage, você vai receber também boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vão te medir. Mas aí, se a gente deixar seguir o desejo do coração, mas peraí, coração, se a gente deixar seguir o desejo do coração, tá? Certa vez uma pessoa falou assim para mim: que Deus conceda todo o desejo do seu coração. Dá medo. Eu tenho medo do meu coração. Sabe por quê? O Evangelho deixa bem claro que o nosso coração é mau. Não sei se você vai ficar chateado. O Evangelho deixa bem claro que o nosso coração é mau. Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, diz que o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Pensa na pessoa na coisa mais enganosa que existe. Jeremias, o profeta, escreve: o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Olha o texto: é perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Aí o texto diz no verso 10: eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. E Jesus desenhou ainda, né? Se não estava bem claro aqui, Jesus pega e desenha. Jesus desenha e escreve assim, ó. Fala, né? Ensina. Aquilo que vem de dentro é que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. O coração, então, é mau. O coração nos tenta confundirmos individualidade, em ser diferente, com o individualismo. O individualismo é a adoração do eu, a adoração do ego,
todas essas listas de pecados que não couberam nos dedos da minha mão, sempre é a pessoa cometendo e pensando só nela. Toda. A lista fala imoralidade sexual, maus pensamentos, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, etc. Logo, então, desde cedo, o conselho em Provérbios, no livro da sabedoria, é, desde já, educa a criança no caminho que deve andar. Tem gente que pensa que criança não é pecadora. Provérbios 22:15 diz que o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Adultos também, né? Ou seja, a disciplina para a criança se adequar. Mas se você for numa prisão, você vai ver adultos que estão aprendendo a se adequar por meio da punição. Interessante também, eu gosto de ver a série Aeroporto. Quem já viu aqui? A série é você ver pessoas se dando mal no aeroporto por transportar coisas ilícitas. E a gente se pega até rindo das pessoas, né? Isso é que mal, que coração mal, né? Senhor, tenha misericórdia. E lá, quando as pessoas são flagradas, elas vão passar por uma disciplina do sistema judiciário. E elas estão ali arrependidas, remorso, né? Coração humano é insensato. Mas imaginem comigo, a criança cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, um adulto que se relaciona com a família, no seu bairro, na cidade, nas instituições, com amigos, com a igreja, etc. Para a gente pensar, está tudo bem? Está tudo bem com essa pessoa que está crescendo ou que cresceu? Sou eu e você? Como é que está a sua interação na sua casa entre filhos e pais, pais e filhos? Como é que está? Analise, deixa o Espírito Santo tocar aí na sua mente agora. Como é que está a sua vida, interação social com o esposo e como esposa? É um relacionamento de justiça. Como é que está a sua interação com o seu vizinho, no condomínio, no seu bairro? Como é que está a sua interação como um cidadão e as autoridades civis? Como é que está a sua interação, e a minha, entre patrão ou empregado? Aplique-se no que for o seu caso. Entre líder e liderado e vice-versa. Como é que está a sua interação entre amigos, entre namorados? Está tudo bem? Como é essa interação? Se a sua vida estivesse sendo filmada e arquivada, com base no Evangelho, estaria bem? A gente costuma brincar lá no serviço, né? Que Deus está filmando tudo e um dia vai passar os nossos pecados num ginásio gigante para queimar nosso filme. Mas é brincadeira, Deus nunca fará isso, né? Mas e se sua vida estivesse sendo filmada por alguém aqui na Terra? Você estaria bem? O texto diz, Deus está te filmando. Deus está me filmando. Pense bem, está tudo bem entre dar e receber? O que é interação? Dar afeto, receber afeto. Dar coisas, receber coisas. Dar palavras, receber palavras. Como que está a interação entre dar e receber? Entre filhos, pais, cônjuges, amigos, vizinhos, empregados, namorados, líderes, chefes, cidadãos. O livro de Provérbios, toda a Escritura nos lembra, é o texto que eu passei, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Ao pensarmos então, se a gente analisar bem, no aspecto social,
que é a temática de hoje, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Eu já recebi muita coisa. Talvez a sua conclusão é essa. Já recebi muita coisa boa. Coisas concretas, dá para pegar, ver, ou coisas abstratas ou intangíveis, um afeto, uma boa palavra, carinho. Já recebi muita coisa. Talvez seja essa a sua conclusão na sua interação social. Já recebeu, às vezes, sem pedir, ou já recebeu pedindo, ou já recebeu muita coisa boa servindo alguém. E quando a gente pensa e declara, eu já recebi muita coisa boa, é uma oportunidade da gente manifestar o quê? Gratidão. Gratidão seria a palavra-chave. Recebeu muita coisa boa, naturalmente, deveria ser gratidão. Talvez você possa pensar assim, eu já doei muita coisa boa. Na minha interação, no aspecto social, já doei muitas coisas boas, sejam concretas, abstratas, tangíveis, intangíveis. Já doei amor, já doei carinho, já doei serviço, já doei bens, já doei minha presença, o meu tempo, já doei muita coisa boa. Seja de forma espontânea ou porque pediram. Você pode dizer, eu estava disponível. Eu estava disponível para meus pais, para meu cônjuge, meu amigo, disponível para o meu inimigo. Jesus nos ensina a estarmos disponíveis a auxiliar o inimigo. Eu estou disponível para a minha cidade, para o meu trabalho, estou disponível para a minha igreja. Se eu tenho comunhão, estou disponível para a minha igreja. Então, eu não desejo somente ser servido. Eu quero também servir. Ou seja, isso se chama vida para serviço. Doou porque serviu alguém. Mas alguém nessa noite pode dizer assim, eu já sofri muito. Já sofri muito nesse mundo, nas interações onde Deus contempla com seus olhos os maus e os bons, eu já sofri muito. Isso se chama injustiça. E o mundo está repleto de injustiça. Sofrer é a coisa mais fácil que tem nesse mundo. Injustiça. Aí vem o alerta de perigo para nós. O alerta de perigo é ingratidão. Ingratidão é quando a gente recebeu muita coisa boa e a gente esquece que recebeu coisas boas de Deus ou de pessoas e a gente está infeliz com a vida que tem. Existe também orgulho. Já fiz muita coisa boa, então eu quero a glória. Eu quero reconhecimento. Mas também existe a autocomiseração. Já sofri muito nesse mundo, essa vida não presta, não tem nada de bom para eu comemorar. Se chama autocomiseração. Então, qual seria o remédio de Deus contra a má natureza humana? E é aliviadora do sofrimento no mundo. O remédio de Deus é isso aqui, ó. Justiça. O que seria justiça, irmãos? Justiça, ela tem um vocabulário amplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu separei algumas palavras, mas tem muita coisa. Justiça significa retidão. Justiça é mandamento. Mandamento de Deus. Justiça é exigência de Deus. Justiça é ser honesto, ser limpo nas interações. Justiça é uma questão de ordem social, ordem familiar. Justiça é uma questão de caráter, sempre objetivando a possibilidade e no sentido de convivência entre nós. Isso é justiça.
Então, justiça é uma característica de um ambiente. Ambiente interno, que sou eu, o seu interior, e o ambiente externo, quando a gente interage, que reflete o caráter de Deus. O ambiente de justiça, o ambiente social com justiça, não é um ambiente perturbador. Por que existem instituições para aplicar a justiça? Porque nós falhamos nas nossas interações de justiça. Por que filhos, e pais, ou cônjuges, ou amigos precisam de mediadores para resolverem a situação? Porque falharam ambos na aplicação da justiça de Deus. Mas aí vem Romanos capítulo 14, verso 17, diz que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos. A igreja, naquela época, estava em discussão sobre se podia tomar vinho ou não. Se poderia comer carne ou não. Carne ou legumes. Aí vem o apóstolo e escreve: o reino de Deus não é nada disso, mas é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dentro. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 33, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Vai haver paz, confiança em Deus, na justiça de Deus. Somente esses dois textos nos dão uma ideia do que a justiça de Deus promove no ambiente externo e no ambiente interno ideal. Em todo o Antigo Testamento, já estou caminhando para a conclusão, você verá o povo de Israel sendo chamado pelos profetas para arrependimento, porque eles não praticavam justiça. Eles não eram honestos nas interações sociais, não eram retos e não cumpriam os mandamentos nas diversas interações sociais para espelhar o caráter de Deus. Aí temos a vinda do Salvador. A lei, os mandamentos apontavam para Jesus, o Salvador. O povo rejeitou a justiça e até hoje Israel permanece em rebeldia contra o seu Criador. Deus ainda vai tratar com esse povo, mas não pensamos que o problema é só de Israel. Buscar a justiça de Deus também pode ser o meu e o seu problema, ou a minha e a sua solução. Você que já recebeu muita coisa boa, pode pensar que recebeu por mérito pessoal. Eu estava conversando com uma pessoa lá no trabalho, alguém conseguiu uma vaga boa de emprego e outra pessoa disse para ela: poxa, que legal, né? Deus foi bom porque ela é uma pessoa boa. Ou seja, Deus deu o emprego porque ela é uma pessoa boa. Então significa que o mérito do cuidado, do sustento está sobre ela. Ser pessoa boa atrai a bondade de Deus. Mas Jesus disse que todos nós somos maus. O risco de achar que recebeu muita coisa boa é de não ser grato a Deus pela graça dele. Aí sobe em nós o orgulho, eu consegui coisas boas, rivalidade com o próximo e desprezo a glória de Deus. Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. As Escrituras dizem que no ato de comer, o simples ato de almoçar, comer e beber é para a glória de Deus. Mas talvez você que já doou muita coisa boa, serviu as pessoas, pode pensar que merece reconhecimento de Deus. Eu já vi na minha caminhada como igreja, pessoas que mais serviram, que deram o sangue, o suor. Qualquer coisa que aconteceu de anormalidade, essa pessoa chutou o balde, porque ela não merecia, porque ela serviu e deu o seu suor. Ou seja, ela servia a si mesma ou servia a Deus. Ou seja, Deus deve essa pessoa. Não, Deus não deve ninguém. Esse tipo de pessoa que já doou muita coisa nas interações e diz que merece reconhecimento de Deus
ou de pessoas, ela despreza a graça de Deus, inclusive usa isso para manipular o próximo. E para aquele que já sofreu muito nessa vida, não sei se esse é o seu caso, todos sofrem, mas tem gente que já sofreu muito injustiça, corre o risco de desprezar o valor da vida e se revoltar contra Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, que não luta contra a natureza pecaminosa, deixa ela fluir, inclusive alcança vantagem com ela, e os bons é que olham para Deus, reconhecem que são pecadores. Amém. Toda conquista é pela graça e bondade de Deus. Pessoas não são objetos de manipulação, são pessoas para a gente dar, mais dar do que receber. Jesus disse que é melhor. Mas a gente não pratica justiça por conta própria. Por conta própria eu sou um bom cidadão, um bom pai ou um bom filho. Por conta própria, a glória é minha. Eu usei minha ética. Estava conversando também essa semana. Alguém disse, o profissional bom que tem ética, né, a ética é para todos. Mas aqueles que são cristãos, eles possuem uma ética melhor. Porém, você vê pessoas que não são cristãs e têm uma ótima ética. A diferença do cristão com ética é que ele transfere toda a glória da sua ética para Deus. Ele reconhece que é ético porque o Senhor é bom. E vive nessa terra nas interações sociais para agradar a Deus. Romanos 1, no verso 25, diz que todos nós somos pecadores e temos uma tendência de mudar a verdade de Deus em mentira. Honrar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E aí isso impede aplicarmos a justiça com o próximo. Logo, irmãos, você que já recebeu muita coisa boa, ou já doou muita coisa, ou que já sofreu muita coisa, permaneça humilde, permaneça grato pelo que Deus já fez por você. Amém. Você vai encontrar bondade de Deus até no seu sofrimento. Amém. A gente cantou aqui uma música que tu sabes, não é da Nívia. Tudo procede para o meu bem. Tudo que acontece é para o meu bem. Se tem acontecido coisas ruins na sua vida, Deus está te transformando à imagem de Cristo. Para pessoas más serem transformadas, o fogo do sofrimento nos transforma em imagem de Jesus, que a gente joga fora o nosso ego, o nosso individualismo, e a gente passa a contar com a providência divina. Amém. Os olhos do Senhor estão contemplando aqueles que estão no fogo do sofrimento. Você crê nisso? Amém. O efeito salvador do remédio de Deus é chamado de justiça. Agora, em Jesus, você estará ciente que nunca doou mais do que o Pai. Não lamente porque você já doou muito e não te reconheceu. O Pai doou muito mais. Ele doou a sua vida. Ele doou vida para você. Ele doou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim e por você. Outra coisa, seu sofrimento está grande? Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém. Ninguém ganha de Jesus em sofrimento. Porque Jesus na cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? E veio aquela escuridão, aquele terremoto, aquela situação, ele sentiu o vácuo da ausência do Pai, o sentimento daqueles que vão passar a eternidade no inferno. Você não sentiu isso. Isso dói. É uma dor que só Jesus sentiu. Ninguém pode receber também a glória que é somente destinada a Deus. Nas suas interações, glorifique a Deus. Amém. Glorifique a Deus como filho, como profissional. Glorifique a Deus no seu ministério. Sempre transfira a glória a Deus. Todo o ato de bondade é por graça e misericórdia. Mesmo daqueles que não reconhecem Deus como seu Senhor, o ato de bondade dele é graça comum. É uma condição que o Espírito dá ao mundo para que haja condição de sobrevivência na terra. Sendo assim, meditem agora
no seu doar, no seu receber, no seu sofrer. Curve a sua cabeça, por gentileza. A sua doação é pautada no temor ao Senhor ou por obrigação? Você, como filho, serve seus pais por obrigação ou por temor ao Senhor? Você, como empregado, é um bom profissional por temor ao Senhor ou por obrigação? Eu não estou muito cooperando no lar, como esposo, como filho, como profissional. Não doa. O Senhor te chama a doar. Doa a você, porque Ele se doou por você. Deus se repartiu por nós. Você, porventura, eu espero que não tenha ninguém que só quer receber. O Espírito te chama também a doar a sua vida em sacrifício agradável a Deus, que é o seu culto de adoração diário. Você não quer receber nada de ninguém. Isso é orgulho. Eu estava conversando lá em casa, que eu, sendo pastor agora titular, eu preciso aprender a receber. Não gosto de pedir e não gosto de receber, e eu estou sendo moldado por Deus a aprender a receber favores, serviço de alguém. Agora, você acha que não deve sofrer por carregar o fardo de alguém? Você acha que às vezes você está chateado porque está carregando o fardo de alguém? Confie na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Confie nele. Você precisa confiar para praticar a justiça de Deus carregando o fardo de alguém. No seu sofrimento, você que entrou aqui acha que Deus te abandonou? O texto diz: os olhos do Senhor contemplam em todo lugar os maus e os bons. Seus filhos, pais, esposa, autoridades, as suas interações, olhem para a justiça de Deus. Cristo é a obediência perfeita, é a justiça de Deus para mim e para você. Agora analisem: os olhos do Senhor estão sobre você. A palavra disse isso. Isso te causa terror ou te causa segurança? Terror ou segurança? Qual é a sensação de saber que os olhos do Senhor estão sobre você? E porventura, nas suas interações sociais ou sozinho, tem se esquecido que Deus está te olhando e às vezes tem minutos de ateísmo, como se Deus não estivesse ali, e vem ali a tentação, você peca, confessa ao Senhor o seu pecado, peça perdão e reconheça que Ele está com os olhos sobre você. Mas as interações são para a eternidade. Você não está interagindo apenas por ser um cidadão, um pai de família, um filho, um empregado, um estudante. A palavra de Deus diz em Mateus 13:49 que assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Observe que foi agora mudado. Não está falando que separarão os maus dos bons. Agora diz o texto que em Mateus 13:49 virão os anjos e separarão os maus dos justos. Sabe por que justos? Porque os bons, para a glória de Deus, eles não vão transmitir a glória de Deus. Sabe da natureza má, faz coisa boa, mas glorificam a si mesmo. Porém, aqueles que confiam na justiça que está em Cristo, que Jesus, que é um pecador, que confia no sangue de Jesus para purificar do seu pecado, Jesus foi o seu substituto, assim você se torna justo. Então, a separação é entre os maus e entre os justos, e não mais entre os maus e os bons. Que Deus te capacite a ser um bom, mas ao confiar na justiça de Jesus, Ele morreu por você na cruz, ressuscitou, está vivo, com os olhos que enxergam no escuro, Ele te tornou justo, e agora não é a sua performance que te salva, é a graça e a misericórdia. A partir daí, então, você é salvo, você obedece, porque Ele te amou primeiro, e a sua obediência, os seus atos de justiça na terra, é porque você ama Jesus. Ó Deus, por favor, Senhor, nos capacite
a viver e praticar os frutos da justiça de Deus. Perdoe nossos pecados, Senhor, e perdoa-nos pelos nossos pecados, às vezes de ateísmo, esquecer que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ó Deus, por favor, dai-nos capacitação do Espírito para vencermos a nossa natureza má e praticar atos de bondade que glorifiquem a Deus, para que brilhemos, Senhor, assim conforme o Senhor Jesus disse, brilhemos e as pessoas nos vejam como luz do mundo e sal, e eles glorifiquem o Pai Celestial. Ó Deus, aqueles que precisam corrigir as interações na vida social, diante do reconhecimento, do alerta, de que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, diante do alerta, Senhor, de que na consumação dos séculos virão os anjos do Senhor e separarão os maus dos justos. Ó Deus, nos alerta para confiar na justiça de Jesus e andar seguindo a sua palavra, Senhor. Por favor, faça isso conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.